Povo de Deus, graça e paz. Eu estou aqui para fazer mais uma recomendação de leitura para você. Dessa vez, um livro da editora Fiel, escrito pelo Joel Bick. Joel Bick é presidente e professor de teologia sistemática no Puritan Reformed Theological Seminary, Seminário Teológico Reformado Puritano. Ele é pastor de uma igreja reformada e editor de excelentes publicações nos Estados Unidos. Alguns livros dele, ele já escreveu mais de 50 livros, alguns já estão em português, a maioria pela editora PES. A editora Fiel publicou a Espiritualidade Reformada, uma teologia prática para a devoção e a vida. Vira e mexe, os evangélicos buscam alguma coisa nesta direção e infelizmente tantas vezes eles acabam ficando apenas lá com os místicos do deserto, a espiritualidade católica romana medieval e que a propósito não é muito bem o que está nas escrituras. E então Joel Bick ele vai resgatar a espiritualidade ou uma teologia bíblica da espiritualidade cristã da perspectiva reformada, como ele diz no subtítulo, é um livro de teologia prática para devoção a Deus. Algo muito importante sobre livros, sobretudo quando o livro é tradução de outro idioma, é quem traduziu. E a editora Fiel foi muito feliz quando escolheu o pastor Walter Graciano Martins. Ele é pastor presbiteriano, especialista nas obras de João Calvino. Ele é quem traduz a série de comentários de João Calvino, que também são publicados pela editora Fiel. Ele mora aqui em Goiânia e é um grande servo de Deus com muita habilidade. Joel Bick lançou este livro nos Estados Unidos pela Evangelical Press no ano de 2006. E a editora Fiel publicou ele no Brasil em 2012. Primeira edição em 2014, segunda edição ou reimpressão em 2016. Portanto, a cópia que eu tenho em mãos é a da reimpressão de 2016. Você pode encontrar este livro no site da editora Fiel ou pelo site da Amazon. Vai ficar aqui no vídeo a descrição do site da Amazon, por onde você poderá adquirir este livro, seja no formato Kindle ou físico. O livro tem a apresentação em português, feita pelo Tiago Santos, pelo Franklin Ferreira, que é diretor-geral e professor de Teologia Sistemática e História da Igreja no Seminário Martin Bucer. Ele faz a apresentação em português e o prefácio ele é escrito pelo próprio Joel Bick. E o que eu quero fazer agora é ler o prefácio para você, tecendo alguns comentários, porque você vai ter uma noção do que é esta obra e do que ela vai tratar e como ela vai tratar. Então, eu quero ler e tecer alguns comentários para você e você vai, a partir da leitura que eu vou fazer do prefácio, você vai perceber o quanto essa obra é importante para a espiritualidade evangélica, protestante, brasileira, neste período da história. Joel Bick começa assim: espiritualidade é um tema recorrente nas mentes das pessoas modernas. E como o seu secularismo e materialismo prevalecentes, a cultura moderna tem falhado em satisfazer seus consumidores. Muitos estão se dando conta da veracidade do que disse Moisés aos filhos de Israel em Deuteronômio 8, verso 3. Não só de pão viverá o homem. Com Cristo em seu Sermão do Monte, indaga-se: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O resultado é um novo interesse em descobrir e abraçar com apreço as dimensões interiores e espirituais da vida humana. Então, essa tem sido a busca das pessoas, inclusive evangélicos, protestantes. E Bick continua: o cristianismo histórico
sempre partilhou deste interesse. Ao contrário do que muita gente pensa, não foram apenas os místicos medievais que se preocuparam com o tema da espiritualidade. Fundamental à fé cristã é a convicção de que Deus é espírito, João 4:24, e que os seres humanos são criados à imagem de Deus, Gênesis 1:26 e 27. Avaliando o estado do homem caído, o apóstolo Paulo declarou que os homens estão alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, Efésios 4:18. Cristo mesmo declarou em João 3, versículo 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Portanto, o cultivo da vida espiritual se tem direcionado por caminhos diferentes e por tradições cristãs diferentes. Ele vai agora mostrar os caminhos diferentes da espiritualidade no mundo cristão. O catolicismo romano tem oferecido uma espiritualidade de ritualismo e administração sacramental. E alternativamente as disciplinas da vida monástica e a busca do misticismo. A tradição metodista wesleyana, o movimento de santidade e mais recentemente o pentecostalismo e o movimento carismático têm oferecido uma espiritualidade com menos conteúdo cerimonial ou intelectual e uma grande porção de emoção e subjetivismo. Então, de um lado, você tem o misticismo católico medieval, o ritualismo, a administração sacramental. Do outro lado, você tem a espiritualidade contemporânea, que é predominantemente marcada pelo pentecostalismo, que é menos focada em cerimônias e na intelectualidade da fé e se dá mais à emoção e ao subjetivismo. E Bick então vai dizer: o problema com grande parte da espiritualidade atual é que ela não está atada solidamente à Escritura e com muita frequência se degenera em misticismo antibíblico. Em contraste, o cristianismo reformado tem seguido uma vereda propriamente sua, fortemente determinada por sua preocupação em testar todas as coisas pela Escritura e em desenvolver uma vida espiritual moldada pelos ensinos e diretrizes bíblicos. A espiritualidade reformada é a solidificação da convicção de que toda a Escritura é dada por inspiração de Deus e útil para a doutrina, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, 2 Timóteo 3,16. Em plena dependência do Espírito Santo, ela almeja empreender o que John Murray chamou de a piedade inteligente. Piedade inteligente. Esse é o foco da espiritualidade reformada, unindo o conhecimento bíblico, intelectual, racional, com a piedade profundamente sincera. Dos pregadores, estudiosos e escritores que têm fomentado este tipo de espiritualidade bíblica, nenhum jamais excedeu os puritanos ingleses e seus contemporâneos escoceses e holandeses. Seu legado supera em embasar na Bíblia toda a espiritualidade, a experiência e os afetos. Hoje se faz extremamente necessária a dupla ênfase de promover a nutrição tanto da cabeça como do coração, tanto da mente como da alma. De um lado, confrontamos o problema da ortodoxia reformada árida, que possui o ensino doutrinário correto, porém carente da ênfase no viver vibrante, no viver santo. O resultado é que as pessoas se curvam diante da doutrina de Deus sem aquela união vital e espiritual com o Deus da doutrina.
Do outro lado, um cristianismo pentecostal e carismático oferece emocionalismo em protesto contra um cristianismo formal e sem vida, porém, não está enraizado solidamente na Escritura, não está radicado solidamente na Bíblia. O resultado é que as pessoas se curvam diante do alimento humano e não diante do Deus Trino. Este livro promove a espiritualidade bíblica através de um estudo da herança reformada e puritana. E aí ele vai mostrar do que se trata cada um dos 19 capítulos. Por exemplo, capítulo 1, Calvino sobre a piedade. Capítulo 2, dando sentido aos paradoxos de Calvino sobre a segurança da fé. 3, João Calvino, mestre e praticante da evangelização. Capítulo 4, a prática puritana da meditação bíblica. Capítulo 5, o uso diário da lei de Deus. O capítulo 6, o erudito, o doutor William Ames e o âmago da teologia. Capítulo 7, evangelização radicada na Escritura, o exemplo puritano. Porque evangelização é uma disciplina espiritual. Não sei se você sabia disso, mas sempre foi tratado assim pelos puritanos, pelos reformados. Por isso que Joel Bick vai tratar da evangelização enraizada, radicada na Bíblia, usando o exemplo puritano. No capítulo 2, permitam-me voltar lá, quando ele fala de dar sentido aos paradoxos de Calvino sobre a segurança da fé, os puritanos sempre se preocuparam em tratar da segurança da fé. Nós não estamos acostumados com isso hoje porque a gente tenta de todas as maneiras convencer as pessoas de que elas já estão salvas, basta que elas frequentem a igreja ou tenham alguma experiência no culto ou coisa nesse sentido. Não era bem assim com os puritanos, tampouco é assim com as Escrituras. Então é importante que se examine a segurança da fé ou da salvação à luz da Bíblia. E Joel Bick vai usar os escritos de Calvino para tratar desse assunto. E aí no capítulo 8, ele vai mostrar Anthony Burgess sobre a segurança, de novo ele volta a esse tema. A vida e escritos de John Brown, capítulo 10, a vida e teologia de Thomas Boston. Capítulo 11, a vida de Ebenezer e de Ralph Erskine, dissidentes com uma causa. Outro capítulo sobre os escritos deles. Capítulo 13, de novo, a segurança da fé. Capítulo 14, William Telink e a verdade da genuína piedade, ou da genuína espiritualidade, porque esse é outro tema importante. Para os puritanos, porque é assim no Novo Testamento, você não vai encontrar a palavra espiritualidade, mas vai encontrar a palavra piedade, não é? E assim por diante. E no capítulo 18, que é o penúltimo, Bick vai falar sobre como cultivar a santidade, que em essência é a prática da piedade. Por que eu quero muito recomendar esse livro para você? Pelo que eu li, extraído do prefácio que o Joel Bick escreveu. De um lado, nós não queremos uma doutrina fria, uma doutrina com conteúdo, com cabeça, mas sem coração. Esse é o grande erro que nós reformados, vira e mexe, caímos nele. Mas nós também não queremos o outro extremo, experiência sem conteúdo, coração sem cabeça. Porque Jesus é quem diz que os adoradores que Deus busca são os que o adoram em espírito e em verdade. E aí, Bick conclui o prefácio do livro dizendo que se Deus usar este livro no fortalecimento de alguns para que percebam mais claramente a visão e o valor da tradição espiritual puritana reformada e especialmente para mover-nos mais profundamente à amizade íntima com Deus, através de nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, então meu júbilo será completo.
só lhe deu glória. Você quer ser amigo de Deus? Você precisa da espiritualidade reformada. E Joel Bick faz um exímio, um excelente trabalho nesta obra. Recomendo de todo o coração, você pode acessá-la para adquiri-la nos links aqui na descrição do vídeo. Deus te abençoe. Paz.